Olá, amigos do canal Mais da Bíblia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um estudo da série Os Atributos de Deus. E o título desta temática maravilhosa é Eternidade e Infinitude. O que seria isso? O que tem a ver eternidade e infinitude com o nosso Deus? Fique até o final do vídeo e jure de Deus. Aqui no canal Mais da Bíblia, você aprende a palavra de Deus. A eternidade seria como uma imagem que está aparecendo aí para você. Perceba que nesta imagem a aliança ela está quebrada. Poderíamos ilustrar como começo e fim. Nas nossas Bíblias, principalmente a Revista Atualizada, o símbolo que tem ali é uma aliança. Por que uma aliança, o símbolo da aliança? O símbolo da eternidade. O círculo significa que não tem começo e nem fim. Se fosse um quadrado, um retângulo, você teria pontas aí. Mas o círculo não tem pontas, significando a eternidade. Então notem, amigos, que Deus não tem começo, meio e fim. Nós não conhecemos o início de Deus. A Bíblia começa no livro de Gênesis, o livro Gênesis no hebraico significa Bereshit, que significa princípio, mas não mostra como Deus se relacionava com as suas criaturas lá no céu. Ou seja, o livro de Gênesis é o livro que mostra o princípio da criação, mas não mostra o princípio de Deus, porque Deus não tem princípio. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, impressionando a mente de Moisés para relatar o livro de Gênesis, escreveu o início de todas as coisas, ou seja, o início do nosso planeta. Mas o Gênesis não mostra a criação de outros planetas, como Deus ele se interagia ou se relacionava com os outros seres, não. Deus é eterno. É impossível nós, seres humanos, e até mesmo os anjos que não caíram em pecado, imundos, outros planetas que não caíram no pecado, explicar a eternidade. Não tem como. Se não é algo que não tem começo, nem meio, nem fim, é inexplicável. E Deus, amigos, ele é eterno. Agora um detalhe. A eternidade é um dos atributos de Deus, mas este atributo Deus compartilhou com o ser humano. Quando Deus criou Adão e Eva, eles estavam condicionados à eternidade se eles obedecessem à voz de Deus. Nós sabemos que no livro de Gênesis, no capítulo 3, o pecado adentrou o mundo. Por quê? Porque Adão e Eva deixou de obedecer à voz de Deus. E com a entrada do pecado no mundo, entrou também a morte. Olha que detalhe interessante. Antes de Deus criar o homem, todos os seres livres, que têm livre escolha, Deus já tinha o plano da salvação. Porque, veja, se Deus criou seres livres, obviamente que esta liberdade poderia trazer consequências. Ou seja, se um ser escolhesse não obedecer a Deus, e foi o que aconteceu com nossos primeiros pais, eles poderiam muito bem deixar também e perder a eternidade. Se eles deixassem Deus, perderiam a eternidade. E foi isso que ocorreu. Então, a eternidade é um atributo que Deus compartilha com o ser humano. Mas tem um outro atributo que é a infinitude. Somente Deus é infinito. Deus não é limitado ao tempo, ao espaço, como nós já dissemos em outros vídeos aqui. Deus não é limitado, ele não está limitado a um espaço, ao tempo ou qualquer outra circunstância. Deus é ilimitado, por isso que é a infinitude de Deus. Deus é infinito. Nós somos seres finitos, mas Deus não. E aí está um detalhe que vai aparecer aí para você na tela. Teologia Básica, falando sobre os atributos de Deus na página 1, diz o seguinte: o atributo da eternidade significa que Deus não tem começo e nem fim. Sua existência é eterna, tanto no passado como no futuro,
sem interrupções ou limitações causadas por uma sucessão de eventos. Olha só, amigos, este Deus que eu creio e você também, nós podemos ficar tranquilos, porque tudo que acontece nos eventos da humanidade, Deus tem um controle de tudo. Porque Deus é infinito. É difícil nós explicarmos a infinidade, ou melhor dizendo, a eternidade de Deus. Porque Deus é um ser que não tem começo e nem fim. Isso é maravilhoso. É um ser que ele é eterno. Ele está sempre lá no futuro. Ou está sempre também no passado. Não temos como explicar com palavras humanas a eternidade de Deus. Mas tem um outro detalhe aqui, ó. Ainda na teologia básica, falando sobre os atributos de Deus, na página 1, diz o seguinte: a autoexistência de Deus está intimamente ligada com a sua eternidade, pois, por não ter começo, ele não foi criado por outro, existido por si só. A Bíblia fala da eternidade de Deus. Lá em Salmos, capítulo 90, verso 2, abra a sua Bíblia aí, Salmos 90, verso 2, e estes salmos aqui, quem escreveu foi Moisés, tá? Moisés escreveu Salmos, capítulo 90, e aí ele diz o seguinte, olha o que diz no verso 2, eu estou aqui na nova versão transformadora, tá? De repente você pode ver algumas palavras diferentes, é porque a nova versão transformadora traz sinônimos da Bíblia que você está aí estudando comigo, tá bom? Diz o seguinte, Salmos 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Como eu disse no início, e nós vimos aí na imagem, Deus, ele é eterno, não tem como explicar, é como um círculo. Não tem começo, nem fim, nem meio. Aqui o Moisés, ele diz que antes que formasse os montes e a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amigos, Deus é um ser eterno. E se nós um dia queremos ter novamente a eternidade, nós devemos entregar nossa vida ao eterno Deus. Hoje nossa vida é limitada. Nós morremos devido ao pecado. Mas Deus já tem o plano da salvação. E o plano da salvação é transformar a nossa vida aqui na terra para que a nossa vida seja plenamente eterna com Ele lá no céu. Você quer a eternidade? Pois bem, eu também quero. Mas para isso nós precisamos nos entregar todos os dias ao nosso Deus. Que maravilha, né? Nós sabemos que nós confiamos num Deus eterno. Embora a nossa humanidade esteja complicada, tenha muita dificuldade neste mundo, nós temos um Deus que é eterno. E Ele conhece todas as coisas. E Deus é autoexistente. E não foi criado. Nós sim fomos criados por Deus. O mundo não foi criado por um Big Bang, como muitos dizem aí, existem várias teorias. Mas nós fomos criados por um Deus eterno. E um Deus que pode restaurar e nos entregar novamente à eternidade. Louvado seja Deus por isso. Vamos ver mais um texto, Deuteronômio, capítulo 33, verso 27. Deuteronômio, capítulo 33, verso 27. E aí vai trazer um outro texto que vai falar sobre a eternidade de Deus. Deuteronômio, capítulo 33, verso 27. Repetindo, eu estou na nova versão transformadora, de repente você está em outra tradução, outra versão, mas não tem problema, as palavras são sinônimas, tá bom? Deuteronômio, capítulo 33, verso 27. Na minha tradução diz o seguinte: o Deus eterno é seu refúgio, e seus braços eternos o sustentam. Expulsa os inimigos de diante de vocês, e grita: destruam esses povos. Olha só,
O texto diz que Deus é eterno e Ele é o nosso refúgio. É possível que você esteja enfrentando uma dificuldade na sua vida muito grande, que você não vê saída. Você olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, olha para frente, olha para baixo e você não vê saída. Mas se você olhar para o alto, o nosso refúgio está no céu. Deus é o nosso refúgio, amigos. Não tem para onde nós nos agarrarmos. O nosso refúgio não é o seu dinheiro, não é a sua intelectualidade, não é a sua casa, não é a sua fazenda, não é o seu sítio. Nada é o seu refúgio. Não são os médicos, não é a sua família. O seu refúgio é o Senhor. E a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio. O povo de Israel estava sofrendo pelos inimigos, principalmente o povo egípcio. Os egípcios estavam perseguindo o povo com o faraó. E Deus tinha a promessa de entregar novamente a eles a nova Canaã, a Canaã terrestre. E eles deveriam confiar no Senhor. Aqui diz o braço, né? Os seus braços eternos nos sustentam. Realmente, é o braço de Deus, é a mão de Deus que nos sustenta. Se nós estamos vivos hoje, é porque Deus permite. Se nós podemos respirar, nós podemos ir e vir, podemos comer, podemos amar as pessoas e ajudá-las, é porque Deus permite, porque Deus é eterno. E aí que está um detalhe, amigos. Eu e você não precisamos temer. Mesmo se um dia nós viemos dormir no pó da terra, ou seja, viemos a morrer, nós temos um Deus que é eterno. E se Ele é eterno, Ele pode nos dar novamente a vida eterna. Eu já perdi muitas pessoas queridas da minha família. É possível que você também. Mas quando Cristo vier, o nosso Deus eterno, Ele vai nos dar novamente a vida e vida eterna. Quando Ele ressuscitar, quando Ele dá a palavra de ordem, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 em diante, Ele vai restaurar todos aqueles que morreram aguardando a sua promessa. E se você aguarda o Senhor, se você crê que um dia Deus vai lhe dar novamente a vida eterna, diga um amém aí. Amém, louvado seja Deus. Deus vai restaurar, Deus vai transformar aqueles que morreram e vai dar novamente a vida eterna. De repente eu estou falando para uma mãe que perdeu um filho querido, um filho amável. Deus vai dar novamente, conforme a vontade dele, o seu filho. De repente ele era bebê, particularmente eu e minha esposa, perdemos um bebê. Isso não tem uma maior dor do que você perder um filho. E eu tenho certeza que Deus vai nos dar novamente a nossa filha. De repente eu estou falando para um pai, para uma mãe que perdeu o seu bebê ali. Ele não tinha como confiar em Deus, porque ele não tinha esta consciência de fé. Mas ele morreu e Deus vai restaurar novamente. Louvado seja Deus por isso. O texto de Isaías, capítulo 57, verso 15, que diz o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar. Olha só, aqui está mostrando, Isaías está mostrando sobre a transcendência de Deus, o alto e sublime, que habita a eternidade. Como eu disse no início, Deus não tem começo e nem fim. Ele é um ser eterno, um ser poderoso que pode restaurar a nossa vida e restaurar todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. E falando da infinitude, como eu disse no início, a infinitude demonstra que Deus é um ser ilimitado. Ele pode todas as coisas, inclusive transformar a minha e a sua vida também. E está aparecendo aí a definição desse termo na teologia sistemática de Louis Berkhof, falando da infinidade de Deus. Ele diz o seguinte: a infinidade é a perfeição de Deus pela qual ele é isento de toda e qualquer limitação. Ao atribuí-la a Deus, negamos que haja ou que possa
haver quaisquer limitações do ser divino e dos seus atributos. Isto implica que ele não é limitado de maneira nenhuma pelo universo, por este mundo caracterizado pela relação tempo-espaço, e que ele não fica encerrado no universo. Olha só, o universo, nós temos aí nós temos a tecnologia que está avançada, existem vários satélites, um deles é o Hubble, e mostra que o universo é infinito aos nossos olhos. Existem vários planetas, existem várias galáxias, e aí, segundo os estudiosos, que uma galáxia tem aí cerca de bilhões ou trilhões de planetas. Alguns estudiosos dizem que o corpo humano produz aí cerca de trilhões de células. É comparado aí mais ou menos ao universo, né? O universo é algo, aos nossos olhos, infinito. E cada galáxia existe essas infinidade de planetas. Imagine Deus, amigos. Deus não está preso ao universo. Deus não está preso ao espaço. Deus não está preso a circunstância ou eventos. Deus está acima de tudo isso. Mas, como eu disse em estudos anteriores, que Deus se coloca no tempo para se relacionar com as suas criaturas. Louvado seja Deus por isso, amigos. Nós cremos num Deus infinito. E se Deus é infinito, Deus ele pode todas as coisas. Na teologia básica, falando sobre os atributos de Deus, na página 2, diz o seguinte: significa que Deus não tem limites ou limitações. Não é limitado nem pelo tempo e nem pelo espaço. Na outra citação, Teologia Básica, os atributos de Deus, na página 2, diz o seguinte: as Escrituras descrevem essa qualidade divina. Infinitude não é o mesmo que onipresença. A infinitude aponta mais para a transcendência de Deus, já que não está limitado pelo espaço. E a onipresença aponta para a imanência de Deus, já que está presente em todos os lugares. E aqui está um detalhe, nós devemos fazer essa distinção. A infinitude está relacionado à transcendência de Deus, ao Deus transcendente, aquele que nós não conhecemos na esfera transcendental. Já a onipresença é que Deus está em todos os lugares. É um atributo divino, Deus não compartilhou com nenhum ser humano, mas é um atributo que demonstra que Deus pode estar em todos os lugares, ou seja, Deus pode estar aqui na Terra, Deus pode estar no espaço, Deus pode estar no terceiro céu, ou seja, em qualquer outro lugar. Isso demonstra que a onipresença também está relacionado à imanência de Deus. Porque se ele se relaciona conosco e ele pode estar aqui conosco também, isso significa que Deus pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, Deus não é limitado ao espaço ou ao tempo. E aqui, falando sobre a eternidade tem a ver com o tempo. Deus é eterno, Deus não tem começo nem fim. Falando da infinitude, Deus não está limitado ao espaço. Então, infinitude significa que Deus é ilimitado. E eternidade significa que Deus ele é eterno. Por quê? Porque ele não tem começo, meio e fim. Tá certo? Então, esses atributos, eles são divinos e eles correspondem a Deus. Só falando aqui, a eternidade Deus compartilha com o homem. A infinitude não. Só Deus, ele é ilimitado. Tá bem? Então é bom nós fazermos esta distinção. Jó, capítulo 36, verso 26, diz o seguinte: Deus é tão grande que não podemos compreender. Não há como calcular os anos de sua existência. Olha só. Deus é tão grande que não podemos compreender. Não há como calcular os anos de sua existência. Veja, Deus é autossuficiente, Deus é eterno, Deus ele é ilimitado. E Jó reconhece isso, Jó reconhece este atributo de Deus. Nós não podemos compreender pela sua grandeza, né? Pelos anos da sua existência, ou seja, pela sua eternidade. Aqui mostra os dois atributos de Deus, tanto a sua infinitude, a sua grandeza, como também a sua eternidade, porque não temos como calcular os seus anos, porque ele é infinito.
E aí tem um outro texto, aí este vai aparecer na tela para você. Salmos 147 está aparecendo na tela para você. 147, verso 5 diz o seguinte: grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Louvado seja Deus. O entendimento de Deus, e Deus, ele é infinito. Deus não tem limites, amigos. Se você está passando por uma dificuldade, perceba que nesses estudos aqui eu estou sempre fazendo uma aplicação. Porque os estudos têm que fazer sentido para mim e para você. Então, se você está passando por uma dificuldade, você vê algo grande, um problema muito grande para você resolver, entenda, o seu Deus, o nosso Deus, é infinito. E se ele é infinito, ele pode resolver o seu problema, a sua dificuldade. Não há problema que Deus não possa resolver. Deus resolveu o problema do seu povo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. É o Deus que continua resolvendo os problemas agora e sempre resolverá. O problema do pecado, o problema das dificuldades que nós enfrentamos aqui, já está resolvido, amigos, quando Cristo morre na cruz do Calvário. Por isso, amigos, entenda, se você está passando por um problema, é porque eu e você somos limitados. Eu passo por muitos problemas, você também. Nós passamos porque nós somos limitados, nós somos finitos, mas nós cremos no Deus infinito, um Deus que não tem, para ele não tem barreiras, para ele não tem limites. Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus. E um outro texto que diz o seguinte: ora, Efésios capítulo 3, verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Deus está operando em mim e você. Ele pode fazer infinitamente mais, porque ele é ilimitado. Por isso, amigos, que no estudo de hoje nós compreendemos sobre a eternidade e sobre a infinitude de Deus. Esses dois atributos demonstram que Deus, ele é ilimitado e ele é eterno. E se ele é tudo isso e muito mais, você não tem o que temer. E nem eu também. Por isso, amigos, se esse estudo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. Faça um comentário aí. Fale para o seu amigo, para a sua amiga, para uma pessoa que você conhece, que está passando por uma grande dificuldade, que Deus é eterno, que Deus é infinito. E se ele demonstra isso na sua palavra, apresente esse vídeo para ele, para que ele possa estudar com a gente, compreender e assim crescer no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo. O próximo estudo, vamos falar sobre amor e justiça. Por isso, amigos, que você deve ficar atentos, ative aí o sininho de notificações para que você não venha perder nenhum estudo desses atributos de Deus, tá bom? Deus abençoe você e até o nosso próximo e o penúltimo estudo dessa série, os atributos de Deus. Tchau, tchau.